Santo Nossa Senhora de Fátima, rogai por Nossa nós. Senhora de Fátima, Rogai por Nossa nós. Senhora de Fátima, Rogai por nós. Os nossos amigos aí de Belo Horizonte, como disse o Paulo Henrique, eu fui muito a Belo Horizonte, conheço bastante aí. Agora estou aqui nos Estados Unidos há 23 anos, depois da morte do Dr. Plínio, eu vim para cá para ajudar, enfim. Escrevi vários livros, muitos artigos, cerca de 200, e me dedico a vida a estudar e a dar aulas, participar das campanhas, por exemplo, a March for Life. No auge do inverno, eu cheguei a pegar 12 graus negativos lá na March for Life, em Washington. Vou falar para os senhores a respeito do Islã, especialmente baseado nesse livro que eu escrevi, O Islã e o Suicídio do Ocidente. O livro foi escrito em 2018, tem o prefácio do almirante James A. Lyons, que foi o chefe da esquadra americana do Pacífico, um cargo muitíssimo importante. Tem depois elogios de vários generais e intelectuais. Me baseei, sobretudo, em publicações islâmicas traduzidas para o inglês e especialistas, especialmente um padre francês, padre Edouard Marie Gallet, que escreveu uma tese de doutoramento mostrando a origem do Islã numa heresia judaico-cristã. Bom, então vamos lá. Por que tratar do Islã nesta situação que nós estamos, em que o senhor Dr. Plínio havia previsto o chamado de Quinta Revolução, em que o demônio age quase que fisicamente, visivelmente. Aqui nos Estados Unidos, a TFP tem feito muitas campanhas de protestos contra cerimônias satânicas que se realizam em universidades, praça pública, inclusive, uma outra coisa, eles estão criando chamados clubes satânicos. Estão ouvindo? Sim. Clubes satânicos, em que depois das aulas se reúnem, inclusive em escolas primárias. Quer dizer, é uma situação, depois, completo desprezo da natureza humana, completo desprezo da ordem sobrenatural, etc. Mas é porque o Islã tem relação com isso, porque é uma religião, um movimento praticamente satânico, porque a principal ponto do Islã é o ataque à Santíssima Trindade e perseguição aos cristãos. Agora, nós tivemos, na Idade Média, para barrar o avanço do Islã, as cruzadas, as ordens de cavalaria, que, pelo zelo da fé, lutavam contra os muçulmanos, não só expulsando-os da Europa, da Espanha, da Sicília, da Ilha de Malta, mas indo até o Oriente
para lutar lá e libertar o sepulcro de Nosso Senhor. Infelizmente, hoje, não há mais o zelo pela fé e há uma espécie de desejo de morte, de suicídio, por isso que eu chamei de suicídio do Ocidente, porque o Islã não só, o Ocidente não só não combate o Islã, mas faz tudo para ajudar a invasão que está havendo há várias décadas, sobretudo na Europa, por meio da imigração contínua de muçulmanos que se instalam nos países como a França, a Alemanha, a Espanha, etc., e criam guetos onde eles não aceitam a justiça dos países em que eles fazem uma espécie de país próprio. E vocês têm acompanhado os ataques terroristas, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Agora, eles fazem muito com faca, mataram aquele padre na França, agora um outro num jardim, matou 4 ou 5, até que um rapaz conseguiu detê-lo. Nos Estados Unidos, derrubaram aqueles 2 prédios imensos, chamados Twin Towers, Torres Gêmeas. E, infelizmente, os governos aceitam tudo isso, e pior, uma coisa que muito dolorosa, o clero católico ajuda essa imigração. A imigração de si é uma coisa legítima, mas desde que respeite as normas dos países para os quais a pessoa quer imigrar. Porque se eu tenho o direito de imigrar, o país constituído tem o direito e o dever de manter, de garantir sua própria economia, sua própria cultura, sobretudo a própria religião católica. Bom, o que é o maometanismo ou Islã? Primeiro, vamos contar a história, não sei se ainda usam o termo história da carochinha, quer dizer, uma história puramente inventada, que não é real. Então, segundo essa história da carochinha, o Maomé nasceu em 571 na cidade de Meca, atual Arábia Saudita. Era uma família pobre, uma família comum. Ele, quando adulto, começou a trabalhar numa caravana, essas caravanas que percorriam o país com camelos, levando coisas para vender, tapetes, etc., etc. E, com 24 anos, ele deu um jeito e casou com a dona da caravana que ele trabalhava, que era uma viúva rica, evidente, Khadija, que, segundo dizem os autores, a idade varia entre 40 anos e 48 anos. Mas é uma confusão, porque, ao mesmo tempo, diz que Maomé teve com ela uma filha que se chama nada mais, nada menos do que Fátima. Justamente onde Nossa Senhora apareceu, sabe que toda a Península Ibérica foi conquistada pelos mouros, ficou durante muito tempo sob o domínio do Islã, e, portanto, o nome de Fátima ficou naquela região. E é incrível que o nome da filha de Maomé se tornou para nós
Nossa Senhora de Fátima a esperança que nós temos de sair dessa crise em que estamos. Então, eles dizem, levantam o problema que não, a mulher de 48 anos não podia ter, é muito difícil ter filho nessa idade. Mas, enfim, tudo é confuso no Islã. E depois, essa história é a história da carochinha. Então, dizem que, em certo momento, o Maomé começou a receber visitas do arcanjo Gabriel, em árabe, Jibril, que dizia no ouvido dele os versos do Corão, dava para ele, ditava o Corão. Um pouco antes, é preciso dizer que ele teve o que se chama a viagem ao céu. Apareceu para ele uma mula alada que levou ele da Arábia, em vez de levar diretamente para o céu, levou ele para Israel, para o monte do templo. E, com isso, Jerusalém ficou uma cidade sagrada para os muçulmanos. E depois, então, subiu para o céu. Lá no céu, ele viu o Corão eterno. Então, ele entendeu tudo. Mas, quando ele estava voltando para a Terra, os demônios atacaram ele e fizeram ele esquecer tudo. Então foi obrigado São Gabriel vir e ditar para ele, olha aqui, é isso, aquilo, aquilo e aquilo. Agora, acontece que uma vez, quando São Gabriel saiu de dizer para ele, o demônio entrou e ditou alguns versos. E esses versos estão no Corão, no capítulo 53, versos 19 e 20, em que elogia umas deusas pagãs. São chamados versos satânicos. Mas isso não tem importância, porque, segundo a teoria muçulmana, Deus pode ser contraditória e também ele pode ditar uma coisa e depois dita o contrário, que anula aquilo que ele ditou antes. Então, esses versos estão lá, mas não são anulados por outros versos depois. Quer dizer, é coisa muito pouco compatível com a santidade e sabedoria de Deus. Agora, para a gente ver como essa história não pega, é que o Corão é um livro fundamentalmente contrário à Santíssima Trindade. Então, vários versos diz, não chame três a Deus, não una Deus com outro, não diga eu sou, Jesus dizer eu sou junto com o Pai, etc. Agora, acontece o seguinte, só o cristianismo é que aceita a Santíssima Trindade. Os pagãos não têm a menor ideia do que é a Santíssima Trindade. Então, por que ele estaria insistindo com eles? Olha, não acredita que a Santíssima Trindade é contra, a Santíssima Trindade é politeísta, é também o que eles chamam de mushrikun, associador, entendeu? Associa outros deuses a Deus. Então, a segunda pessoa e a terceira pessoa seriam deuses associados ao Pai. Isso é um absurdo que ele fizesse isso com pagãos que não sabem do que ele está falando. Então, os especialistas, sobretudo mais recentes, ele só podia estar falando para cristãos. Então, o Corão foi feito e foi divulgado para converter os cristãos. Nessa época, século VII, o cristianismo já estava um tanto espalhado pela Arábia, pela
a Ásia Menor, pelo norte da África, etc. Mas, infelizmente, muitos cristãos eram arianos. O que é o arianismo? É uma heresia, no começo do cristianismo, que nega que Nosso Senhor seja Deus como o Pai e o Espírito Santo. Nosso Senhor teria sido criado por Deus, Pai, para servir de intermediário entre ele e os homens, mas não seria Deus. Quer dizer, não seria da mesma substância. Entendeu? Então, só tem. O Deus não é trinitário, Deus é unitário. Depois acontece o seguinte: além do Corão, eles seguem o que se chama Hadith, que seriam palavras, sentenças, etc., que Maomé foi dizendo ao longo da vida. E que os que escutavam contavam para outros, que contavam para outro, que contavam para outro, que contavam para outro, até que 100, 200 anos depois, vários especialistas, vários intelectuais muçulmanos começaram a compilar e formar uma espécie de livros com essas hadith. Acontece o seguinte: a hadith, no fundo, é baseada no Corão, e o Corão é explicado pela hadith. É diferente da tradição no catolicismo. A tradição no catolicismo é aquilo que Nosso Senhor disse que não foi registrado pelos evangelhos, e aquilo que os apóstolos receberam do Espírito Santo depois da morte de Nosso Senhor. Nosso Senhor disse: eu vos enviarei o Paráclito e ele vos ensinará todas as coisas. E a tradição está recolhida, está atestada nos escritos dos padres da Igreja, nos monumentos, quer dizer, por exemplo, nas catacumbas, existem pinturas que representam, por exemplo, representam o céu, representam a devoção à Nossa Senhora, etc. e coisa. Isso tudo serve, são o que se chama os monumentos da tradição. E o magistério é que interpreta a tradição, como interpreta as escrituras, e diz o que é, concretamente, está na tradição. Agora, essa coisa de que um homem foi contando para outro, que foi contando para outro, por exemplo, Hadith, mais famosa, são frases recolhidas de Maomé, contadas por Aisha. Bom, Maomé, enquanto ele esteve casado com Khadija, foi monogâmico, mas quando morreu Khadija, ele passou a ter de 4 a 11 mulheres. Isso é muito discutível. Mas a principal delas é a Aisha, que ele casou quando ela tinha 6 anos e consumou quando ela tinha 9 anos. Então, fica essa coisa. Muita coisa, por exemplo, essa questão das mulheres se vestir com essa coisa toda, pôr o véu na cabeça, aquela coisa. Isso não está no Corão. Isso é das Hadith, entendeu? Agora, nas Hadith se encontra o que se quiser. Agora, o Corão é um livro confuso, não só porque a história não é real. Evidentemente, eles pegam muita coisa da lei natural, etc. Eu vou explicar aqui, das escrituras, etc. O Corão, os capítulos chamados suras não são dispostos segundo uma ordem lógica ou cronológica. Não é como a Bíblia, que primeiro tem o Gênesis,
depois tem os números, tem a coisa, etc. Depois tem os livros sapienciais, tem os profetas, depois tem o Novo Testamento. Né? Não, sabe como é que é classificado os capítulos do Corão? Pela extensão, pelo número de versos. Então, imagina se nós fizéssemos isso com a Bíblia. O primeiro livro seria o Atos dos Apóstolos, que pressupõe que se conheça todo o Evangelho, toda coisa. Então, por exemplo, tirando o primeiro capítulo, que é apenas uma abertura, tem 5 ou 6, 7 versos. A segunda sura tem 286, e aí vai indo, até que os últimos capítulos têm cerca de 6 ou 5 versos. O título dos capítulos também é muito singular para um livro que é divino, que é ditado por Deus, que é um livro sagrado. Por exemplo, o capítulo 2 chama A Vaca. Isso mesmo, A Vaca, é o título. Capítulo 4, As Mulheres. Capítulo 6, O Gado. Capítulo 16, As Abelhas. Capítulo 29, As Aranhas. Capítulo 44, A Fumaça. Capítulo 72, Os Gênios. Capítulo 96, O Coágulo. O capítulo 105, O Elefante. Quer dizer, parece lá pelo meio uma dessas palavras e é o título. Acontece que, em árabe, a gente vê al-fil. Vai ver que é uma coisa... Quer dizer, o elefante. Então, o livro... Aqui eu tenho um dos... Bom, esse aqui é o Corão em português. Veja que é grosso assim, mas é fino, é pequeno. É grosso, mas é pequeno. Um Corão que eu tenho aqui em inglês. O introdutor, o muçulmano que introduz, ele diz, olha, o Corão é um livro singular, difícil, porque ele não tem, como os outros livros, uma sequência. Ele, mesmo nos capítulos, passa de um assunto para outro, não tem uma lógica que a gente está acostumado com os livros comuns. Para os muçulmanos, não é importante entender o Corão, é apenas ler o Corão. É como se tivesse um autor compara o Corão com a Eucaristia para nós, que a gente vai e adora a Eucaristia. Para eles adoram o Corão, entendeu? Agora, então, não precisa entender, como muitos protestantes fazem, quer dizer, leem a Bíblia, basta ler, está salvo, entendeu? Não precisa entender, não precisa nada. Então, para ter uma ideia de como isso é assim, tem um livro muito interessante que existe aí em português, chamado O Preço a Pagar por Me Tornar Cristão, de Joseph Fadel. Esse livro aqui em inglês. Esse Joseph Fadel é um pseudônimo. O nome dele era Maioício, uma coisa assim. Era uma das principais famílias do Iraque, família aristocrática, etc. e coisa. E quando houve a guerra entre o Iraque e o Irã, etc., ele foi convocado e puseram ele no quarto junto com um cristão. Isso para eles era uma maior ofensa possível. Mas com o regime era socialista, então ele era aristocrata, então puseram ele junto com um cristão. Ele ficou aterrado de estar junto com o cristão, porque para eles, para os muçulmanos, o cristão não é nem propriamente um ser humano.
né? Tem uma hadith que diz que Maomé teria dito que quem não é muçulmano não é propriamente homem. Tá? Então, ele foi aterrado. Mas o cristão era muito hábil, muito cortês, etc. E depois de alguns dias, ele acabou conversando com o cristão. E ele via que o cristão lia os evangelhos, etc. Ele perguntou, bom, mas o que é isso? Ele disse, não, são os evangelhos, é o nosso livro. Ele disse, bom, posso ler? O cristão disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para você. Você já leu o Corão? Ah, isso é uma ofensa. Como é que... Eu leio o Corão várias vezes por ano, desde criança. Aí o cristão tem uma outra pergunta. Você entende? Aí ele parou, o Fadel parou aterrado, que de fato ele não entende, nunca se preocupou em entender e nem sabia que precisava entender. Então, o cristão disse para ele, olha, você primeiro faça o seguinte, leia o Corão procurando entender. Quando você terminar, eu deixo você ler o Evangelho. Aí ele começou a ler o Corão e ficou embasbacado, porque, de fato, a coisa não tinha sentido, passava de uma coisa para outra, havia contradição. Então, ele disse que não, isso aqui não pode ser um livro revelado, isso aqui não pode ser de Deus, porque não. Então, ele foi e disse isso para o cristão. Isso foi o começo da conversão dele. Aí o cristão disse, bom, agora você lê o Evangelho. E deu para ele o Evangelho de São João. E ele, lendo o Evangelho de São João, vendo aquela lógica na narração, sobretudo sentindo a doçura das palavras de Nosso Senhor, ele sentiu uma outra coisa, percebeu, não, isto aqui é de Deus. Então, primeiro ele foi consultar um imã, que é um dos rabinos dele lá, e ele punha a pergunta e o imã não sabia responder. Afinal, o imã disse para ele, olha, não vem aqui mais me pôr pergunta que você vai me confundir. Bom, aí ele se converteu, mas secretamente, porque nos países islâmicos, a pena para quem abandona o Islã é a morte. E quando a própria mãe dele ouviu dizer que ele estava se convertendo, ela disse, mata. Ele, então... Mas aí ele foi preso durante algum tempo, foi solto, aí casou com uma mulher também da aristocracia, da coisa. Ele fez a mesma coisa, ele disse para ele, olha, eu não peço nada para você, só que você leia o Corão e procure entender. E ela começou a ler e não só viu que não entendia nada, mas viu que era um livro completamente contra as mulheres, porque o Corão é uma religião masculina. Isso aqui os livros dizem, é uma religião feita em função do homem. Tanto é o seguinte, se há toda uma discussão se a mulher vai para o céu ou não. Quer dizer, são dessas coisas malucas, entendeu? Então, ela teve o mesmo problema que o marido. Ela disse, não, isso aqui não pode ser divino. Então, ela se converteu. Aí, eles tiveram que fugir. Mas foram primeiro para um país vizinho, etc., a Jordânia. E na Jordânia, um irmão dele e um tio foram e
atiraram para matar o Fadeli. Ele quase morreu, mas foi operado, etc., salvou e conseguiram ir para a França. E aí ele escreveu esse livro que é fascinante. Ele levou 11 anos para conseguir ser batizado, porque os católicos também, os bispos, os padres no Iraque, na Jordânia, olha aqui, o problema é que se eu batizo você, vou ser perseguido, porque é proibido converter quem converte um muçulmano também é passível de morte, etc. E só por fim, na Jordânia, um bispo mais corajoso batizou ele, a mulher e o filho, menino pequeno. Aí eles foram para a França. Bom, acontece o seguinte, o Islã. Os judeus são proibidos de comer carne de porco. Isso está na lei de Moisés, porque uma região muito quente, então muito perigoso, dava muita lepra, etc. E coisa e tal. Enfim, depois tem um simbolismo. Ora, os muçulmanos também são proibidos de comer carne de porco. Tem uma série de coisas que a gente vê que depois a gente pensa, quando pega o Corão para ler a primeira vez, que o principal personagem vai ser o Maomé. Vamos citar o Maomé a toda hora, porque afinal. Não. A pessoa mais citada no Corão é Moisés, que é o profeta judaico por excelência. Quer dizer, a história de Moisés com o faraó é contada e recontada 30 vezes no Corão. Ele é citado 136 vezes. Depois dele vem Abraão, citado 69 vezes. Depois Noé, 43 vezes. Depois Jesus, com o nome de Isa, que não tem cabimento, 25 vezes. Então, mas diz, não, mas aqui estava ditando para o Maomé, não precisava dizer o nome dele. Mas pega a Bíblia e diz, Isaías, faça isso, faça aquilo. Mas por quê? Moisés. Bom, então, o Corão é, sobretudo, baseado no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, e que é chamado Torá, ou Tora, pelos judeus. Então, o Corão aceita que veio a revelação para os judeus. Só que ele diz o seguinte, essa foi a primeira revelação. E ele cita Torá. Então, Deus fez uma revelação para os judeus, certo? Mas eles não corresponderam e tal. Então, Deus mandou uma segunda revelação, que seria a revelação de Nosso Senhor, o Novo Testamento. Não tem nada de nova revelação, é apenas a continuação da revelação, a explicitação e a perfeição da revelação. E o Novo Testamento, o que é o Novo Testamento? Quer dizer, essa revelação de Jesus é, sobretudo, para preparar a vinda de Maomé. E eles dizem que Nosso Senhor diz que vem o Maomé. Agora, como nos evangelhos não aparece o nome de Maomé, evidente, eles dizem o seguinte, quando Nosso Senhor diz, eu vos enviarei o Paráclito, ele estava querendo dizer, eu vos enviarei Maomé. Assim a gente prova qualquer coisa. Então,
sobretudo, mais recentemente, já desde o século passado, que os estudiosos viam o Corão estava cheio de coisas da Bíblia e cheio de coisas de evangelhos apócrifos. Evangelhos apócrifos são evangelhos que não são canônicos, não são aceitos pela Igreja, mas que contam a infância de Nosso Senhor, etc, etc. Então, por exemplo, aquele fato do Evangelho Apócrifo, que o menino Jesus estava brincando com passarinhos feitos de barro, e aí chegou uma pessoa e quis esmagar os passarinhos, então ele bateu palmas, os passarinhos saíram voando. Isso é do Evangelho Apócrifo e está no Corão, tal qual. Então, começaram a supor que o Corão seria uma vertente do arianismo. Mas, recentemente, eles verificaram que havia uma heresia judaico-cristã chamada dos judeus nazarenos. Esses judeus nazarenos eram judeus que tinham começado a se afastar do corpo do judaísmo durante o domínio de povos da Síria e que depois se converteram ao cristianismo, mas não aceitando Nosso Senhor como Deus. Aí a coisa ariana. E esses judeus nazarenos estavam muito espalhados por essa região do Maomé. Inclusive, parece que a Khadija era desses judeus nazarenos. Então, por exemplo, no Corão há contradições. Numa hora diz que os judeus e os cristãos são os melhores amigos dos muçulmanos. Depois diz eles são os piores inimigos de coisas. São contradição, mas não tem importância. Não tem importância. Para salvar, como é que se salva no Corão? Sobretudo, aceitando a fé. A fé é muito simples. Allah é Deus e Maomé é seu profeta. Quanto mais Allah é Deus, mais Maomé é profeta. E depois deve-se praticar o bem, não tem dúvida, mas se não praticar, Deus perdoa. Eles falam do pecado original. Para eles, Adão é um profeta. Todo mundo é profeta. Então, Adão é um profeta. Então, eles dizem que Deus perdoou o pecado original. Não foi preciso a redenção. Eles não têm noção de redenção. Então, o inferno, para eles, eu acho que já disse, é apenas como purgatório. Agora, o paraíso. O paraíso, para eles, é um paraíso pagão, como daqueles dos gregos, que os deuses ficavam cometendo adultérios e coisas, etc, etc. Então, diz que, em parte está no Corão, em parte está na Hadith. As pessoas vão receber no céu 4 a 10 virgens com quais eles podem ter relações e elas sempre voltarão a ser virgens, etc. Tendas, vinhos, etc. O mártir tem como presente 72 virgens no céu. Então, morreu, vai lá para o céu 72 virgens. Agora, acontece que a noção deles de martírio não é como a noção católica. Pessoa que dá a vida em defesa da fé ou de uma virtude. Mas quem mata e morre nas lutas do Islã são mártires. Então, esse pessoal que põe bombas aqui e vão no meio do mercado, se explodem e matam um mundo de gente, são mártires, vão 72 virgens.
São Santo Afonso de Ligório, analisando o Islã, diz que o Islã é um lugar tão sujo, o céu para o Islã é um lugar tão sujo que só serviria para bestas, animais selvagens. Existe uma coisa no Islã que se chama taquia. Pela taquia, a pessoa pode mentir, desde que seja em favor do Islã. Então, ele pode enganar, pode mentir, etc., que não tem problema. Ora, a mentira é contra a lei natural. A pessoa tem que expressar aquilo que está no pensamento. Então, pois fazer acordo com os muçulmanos é uma bobagem, porque eles fazem qualquer coisa. Eles podem mentir. Também o diálogo, não, fazer diálogo com os islâmicos, tá bom, tá certo, tá bom, mas estão mentindo. Não, não. Por quê? O vício da mentira vai contra a virtude da veracidade, quer dizer, pessoa que é veraz, fala a verdade. Agora, a pessoa que não é veraz, ela não merece confiança nenhuma. Depois não tem honra. Agora, sobretudo, o Corão é contra a Santíssima Trindade, como eu já disse. Eu podia citar muitos versos aqui, mas eu estou procurando evitar de citar, porque senão iria muito longe. Mas aqui eu vou citar alguns versos do Corão que manda matar os politeístas, os pagãos, os associadores, que são os cristãos que adoram a Santíssima Trindade. Então, Corão 2:191. Mate os incrédulos onde quer que os encontre. 9:123. Faça guerra aos infiéis que vivem em sua vizinhança. 9:5. Esse é o mais famoso. Quando surgir a oportunidade, mate os infiéis onde quer que os encontre. Depois, 3:85. Qualquer religião que não seja o Islã não é aceitável. 9:30. Os judeus e os cristãos são pervertidos, combatei-os. 5:33. Mutile e crucifixe os infiéis se eles criticarem o Islã. 22:19. Castiga os incrédulos com vestes de fogo, varas de ferro, com ganchos, água fervente, derreta sua pele e barriga. 8:65. Os incrédulos são estúpidos. Exorta os muçulmanos os muçulmanos devem combatê-los. 3:28. Os muçulmanos devem considerar os infiéis como amigos. Aqui é a contradição. Manda matar, mas diz que é amigo. 8:12. Terrorizar e decapitar aqueles que acreditam em outras escrituras e não ao Corão. 8:60. Os muçulmanos devem reunir todas as armas para aterrorizar os infiéis. Então, veja o seguinte, além do que, Nosso Senhor mandou os apóstolos para irem por toda a terra procurando converter as pessoas. E a Igreja Católica, como é que surgiu? Foi logo que os apóstolos se espalharam, etc. Começaram os martírios, mais de 100 mil martírios. Esse foi o preço da expansão do cristianismo. E depois os apóstolos, pregadores, etc., etc. O Islã se impõe pela espada. Existe também pregação, não tem dúvida, mas eles querem o domínio do mundo, é um domínio ditatorial, domínio de quem não é quem segue, quem acompanha o Corão, mas
uma ditadura do muçulmana. Basta ver o que acontece nos países muçulmanos. Por exemplo, agora na África, por exemplo, na Nigéria, que tem uma parte muçulmana e uma parte cristã, eles matam os cristãos lá continuamente e, sobretudo, raptam padres, freiras, matam, etc., etc. Porque está no Corão, são idólatras, né? Então, a história dos 1.400 anos do Islã é um rastro de sangue, não apenas pelos milhões de mortos em suas guerras injustas, mas pelos inúmeros cristãos que eles têm martirizado agora no século XX e XXI. Em 20 de dezembro de 2012, o Papa Bento XVI canonizou os 813 mártires da cidade italiana de Otranto, porque os muçulmanos têm os piratas muçulmanos que invadiam as cidades próximas do Mediterrâneo e Otranto no Mar Adriático. Em 1480, uma frota otomana conquistou de assalto esta cidade italiana. Depois da vitória turca, esses 813 homens foram levados para uma colina próxima e mortos por se recusarem a apostatar e se tornarem muçulmanos. Quer dizer, ou crê ou morre. Isso é impossível na Igreja Católica. São Tomás explica por quê. Porque a conversão é uma coisa interna, interior. É um ato da inteligência, da vontade. E, portanto, me põe um revólver na cabeça e diz, você se converte. Eu posso dizer para fora, eu me converto, mas isso não atinge o meu interior. Portanto, é um absurdo querer obrigar alguém a se converter. Ele pode se portar externamente de acordo com a nova religião, com a coisa e tal, mas internamente só Deus é que tem a coisa. Eles levavam cristãos como escravos. Inclusive, foram fundadas ordens. Em 1198, São João da Mata fundou a Ordem da Santíssima Trindade para a redenção dos cativos. Em 1218, São Pedro Nolasco fundou a Ordem da Bem-aventurada Virgem Maria da Misericórdia, conhecida como os Mercedários, para resgatar os cativos, pagando, etc. O mais famoso dos Mercedários, São Pedro Armengol, que ficou pendurado numa forca, esperando vir o resgate, porque o dinheiro dele não deu, ele se ofereceu para morrer no lugar do escravo, até chegar o dinheiro. E ele ficou suspenso lá, até que chegou o dinheiro, e ele saiu vivo da forca e foi. Nós não podemos deixar de considerar todo o efeito que o Concílio Vaticano II teve nessa questão do Corão, do Islã, porque ele abriu o caminho para o tal diálogo com o Islã e a imigração contínua. O Papa vai nos países árabes, os muçulmanos vão no Vaticano, um deles rezou, invocou o demônio lá no Vaticano, o Islã vencesse. Bom, os senhores se lembram que eu sou doutor Plínio, no livro Diálogo, ele fala da palavra talismânica. Sabe o que é o talismã, né? Coisa que consegue uma... Palavra talismânica é uma palavra que, usada, começa a ter uma ressonância, etc., e muda as pessoas, etc. E uma dessas palavras talismânicas é o diálogo, né?
O livro dele justamente se chama Diálogo. E a partir do Concílio Vaticano II se começou o tal diálogo com os muçulmanos. Não importa que eles odeiem a Santíssima Trindade. Acontece que no Vaticano II tem textos muito com essa história de ecumenismo, diálogo religioso, etc. Tem textos que abrem caminho para maior confusão. Por exemplo, na Lumen Gentium, que é o documento sobre a Igreja, diz o seguinte: o plano da salvação também inclui aqueles que reconhecem o Criador. Em primeiro lugar, entre esses estão os muçulmanos, que, professando manter a fé de Abraão, junto conosco adoram o Deus único e misericordioso. Em latim, nobis cum Deum adoram unicum misericordiam. Ora, se adoram junto conosco o mesmo Deus, o único Deus, é o mesmo Deus. Então, portanto, o Deus unitrino e o Deus único, não trino, é a mesma coisa. Quer dizer, na Declaração Nostra Aetate, que é sobre o diálogo com as religiões, budismo, judaísmo, islamismo, qualquer coisa. Diz o seguinte: a Igreja também considera com estima os muçulmanos, todos os mortos que teve, enfim. Eles adoram o único Deus. O único Deus, mas só que não é o Deus trinitário. Portanto, não é o Deus verdadeiro, porque uma vez que Deus revelou que ele é uno e trino, aquilo que não é uno e trino não é Deus. Filosoficamente, se pode chegar até a consideração de Deus. Por exemplo, causa e efeito chega no momento que tenha uma causa única, que é Deus. E que, evidentemente, como é todo-poderoso, onipotente, etc., para criar todas essas coisas e sumamente sábio para fazer todas essas coisas com sabedoria, mas para por aí. Aí vem a revelação, uma vez provada a existência de Deus, etc., etc., sabedoria, coisa e tal, Deus diz: eu sou uno e trino, né? Quer dizer, Pai, Filho e Espírito Santo. Negando a Santíssima Trindade, a saída é a tal coisa, é a saída de toda a crise, é a intervenção de Nossa Senhora, prometida em Fátima, mas com a qual nós temos que colaborar, mantendo a verdade, combatendo o erro, sobretudo dentro dos ambientes católicos, e favorecendo com isso a fé, reacendendo a fé. São Paulo diz que sem a fé não é possível agradar a Deus. E por isso, o primeiro ponto, o que mais importante é manter viva a fé. Agora, Tiago diz que a fé sem as obras é fé morta. Então, é preciso uma fé viva. Então, nós devemos fazer tudo para esclarecer as pessoas, para fazer com que elas vejam, lutar o quanto é possível nessa linha da opinião pública. Mas a crise é tão grande, tão terrível,
que sem uma intervenção direta de Nossa Senhora, que já foi o apostolado do senhor Dr. Plínio, e já foi uma coisa preparatória para essa intervenção, já foi uma intervenção dela. Agora, é preciso ver que o castigo, que nós chamamos entre nós de bagar, quer dizer, confusão, o castigo tem um lado de justiça contra as ofensas a Deus, mas tem um lado medicinal, que é nos fazer fazer as pessoas abandonarem esse mundo corrupto, ateu, já caminhando para o satanismo. As pessoas, com o castigo, têm mais facilidade de abandonar isso do que nessa vida morna e contínua. Por isso, nós devemos ter muita fé que, com o castigo, vêm as graças. Graças para nós e para muita gente que vai se afastando dessa espécie de capa maldita que cobre o mundo, fazendo com que não só o homem perca a fé, mas perca a inteligência, quer dizer, a razão, a lógica, entendeu? E na linha da imoralidade chegar a um ponto pior do que a dos animais. Os animais, eles seguem os instintos e não passam disso, mas os homens vão muito além disso e invertem os próprios instintos, uma coisa horrível. Mas, portanto, manter a fé em nós mesmos, procurar ajudar os outros do ponto de vista psicológico, lógico e teológico, quer dizer, mostrando como é necessário voltar à prática da verdadeira religião, não essa coisa. Ainda vi outro dia uma missa em Maceió com macumba, né? Isso é comum. Na Basílica de São Bento, o Mosteiro de São Bento, um desfile de modas e morais dentro da igreja, com cantoria, etc., etc. Isso tudo não é igreja, né? Então, sermos fiéis, ajudar com jeito, mas ajudar as pessoas a compreenderem as coisas, a necessidade da oração, a necessidade da firmeza, entendeu? Deus quer a nossa colaboração, Nossa Senhora quer a nossa colaboração, e nós somos chamados para isso. Não é... Deus podia dispensar o homem, mas não, ele não quis isso. O pecado, para pagar o pecado original, veio a paixão, morte e ressurreição do próprio Filho de Deus, quer dizer, do Verbo encarnado. Mas os apóstolos foram difundir a boa nova do Evangelho, e por isso Deus quer a nossa colaboração, porque a nossa colaboração é amor a Ele, é fidelidade. E por isso nós devemos... Para isso é preciso
uma virtude que São Tomás disse que não é propriamente uma virtude, mas é a condição para as virtudes, que é a confiança. A confiança. Nossa Senhora prometeu, no fim, meu Imaculado Coração triunfará, e nós devemos ter certeza. Dr. Plínio descreveu todo o processo revolucionário até chegarmos nessa situação que nós estamos, e, portanto, ele serviu de instrumento a Nossa Senhora, a Deus Nosso Senhor, para nos converter e aproximarmos da verdade verdadeira. Não sei se querem que eu diga mais alguma coisa, ou, se quiserem, podemos encerrar. Por que o suicidante está suicidando? O pecado é um desejo de morte. O pecado é um afastar-se de Deus e se precipitar no inferno. A pessoa, quando peca, sobretudo os pecados graves, ela como que comete um suicídio, porque ela mata a vida da graça. Mas a verdadeira misericórdia de Deus, havendo arrependimento, o pedido de perdão, a confissão, a absolvição, nós podemos continuar a luta. Ora, o mundo apostatou. Essa apostasia é um desejo de morte. Tem que ir até o satanismo. E essa como que chamada do Islã, venham nos matar. Aliás, estão ligados com o comunismo, estão ligados com toda a coisa. Isso tudo é esse desejo de morte, que é o contrário do desejo da vida, porque a vida verdadeira é nosso Senhor Jesus Cristo, ego sum via veritas vita. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Quem não está comigo anda nas trevas. Quer dizer, a verdadeira vida é a vida da graça. É a vida de Nosso Senhor. É a devoção à Nossa Senhora. É a coragem de enfrentar o mundo. Coragem. É mais difícil isso, Dr. Plínio dizia isso, do que ir numa guerra, enfrentar uma batalha. Enfrentar a opinião pública, enfrentar o riso do mundo, é preciso uma coragem muito grande, que só se adquire por meio da coragem que vem da graça. Não sei se querem mais alguma explicação. Muito bem, então, eu agradeço a atenção, fico muito contente de ter tido esse contato com os meus amigos das Minas Gerais, que me trazem tantas saudades, tanta coisa. Então, salve Maria. Padre, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima. Rogai